No coração gelado do Canadá. Entre montanhas eternas e florestas sem fim. Onde o frio extremo faz parte da natureza. Surge uma cabana coberta de neve, escondida na floresta. As árvores se destacam com o branco da neve entre elas. A cabana com seu telhado coberto de neve surge, soltando fumaça pela sua chaminé. Na vastidão gelada do Canadá, em meio a florestas cobertas de neve, um homem solitário luta contra o inverno mais cruel de sua vida. Thomas Reid, 51 anos, deixou a agitação de Toronto para viver isolado entre montanhas e pinheiros eternos. O termômetro marca inacreditáveis -42 graus Celsius. As rajadas de vento arrancam galhos das árvores como se fossem simples palitos. O céu é cinza chumbo, e a noite se aproxima, ameaçadora. A solidão como companhia. Dentro da cabana, Thomas reaviva o fogo e reforça as janelas com tábuas extras. Fotografias de vida selvagem cobrem as paredes, alces, linces e uma majestosa águia. Longe de tudo, ele vive apenas com o rádio de emergência, seu gerador a gasolina e memórias de um passado doloroso, a perda trágica de sua filha. O presságio da tempestade. O rádio chia com um alerta: tempestade histórica a caminho. Permaneçam abrigados. Sobrevivência dependerá de preparo. O vento já assovia pelas frestas. Thomas observa as nuvens rodopiantes pela janela congelada. Um aperto no peito o adverte: algo diferente está por vir. O estranho uivo na escuridão. Perto da meia-noite, um som corta o rugido da tempestade, um uivo. Fraco, desesperado, quase engolido pelo vento.
Thomas soube imediatamente, algo lá fora precisava de ajuda. Thomas segura a lanterna, vai até a janela e mal consegue ver 3 sombras lutando contra a neve. Uma loba e seus filhotes, exaustos, à beira da morte. O dilema. Através da neblina branca, surgiram 3 sombras trêmulas. Uma loba adulta. E 2 pequenos filhotes, à beira do colapso. Thomas sabe dos riscos, um animal selvagem é imprevisível. Mas também sabia que não podia virar as costas. Mas ao olhar nos olhos da loba, olhos cheios de súplica, não de ameaça, algo dentro dele cede. Ele corre para preparar a oficina anexa, ligando o aquecedor a todo vapor e espalhando cobertores no chão. O resgate. Com o coração pesado, abriu o depósito. E espalhou calor e esperança. Com calma e movimentos lentos, Thomas guia a loba. Primeiro ela arrasta um filhote, depois o outro, até finalmente ela mesma cruzar a soleira. Lá dentro, eles desabam de cansaço. Um dos filhotes está muito debilitado. Thomas fecha a porta, selando o calor dentro. Uma vigília angustiante. Thomas permaneceu acordado, observando a cada batida do coração. Rezava para que sobrevivessem. A madrugada é longa. Através da pequena janela interna, Thomas observa, ansioso. Lentamente, os filhotes começam a se mover, tentando se aninhar contra o calor da mãe. Três dias de tempestade. Muito vento, chuva e nevasca caindo sem parar. A tempestade piora. Thomas, com extremo cuidado, deixa comida, carne crua e água morna próximo à porta. A loba, a princípio desconfiada, aceita as oferendas com um olhar de silenciosa gratidão. O vínculo silencioso.
Com o passar dos dias, a tensão entre eles diminui. A loba aceitou a presença de Thomas. Não como ameaça, mas como um improvável guardião. O frio mortal lá fora contrasta com a surpreendente paz entre homem e lobos aqui dentro. Enquanto a tempestade rugia lá fora, dentro daquele pequeno depósito, a vida persistia. A despedida. Finalmente, o sol retorna. Com o nascer do sol, os filhotes se moveram. Fracos, mas vivos. Thomas sabe, eles precisam voltar para a natureza. Quando o sol finalmente rasgou as nuvens, Thomas sabia que era hora de deixá-los ir. Abrindo a porta, ele assiste, emocionado, a loba hesitar, olhar para ele uma última vez. E desaparecer com seus filhotes entre as árvores cobertas de neve. Um reencontro inesperado. Meses depois, numa tarde dourada, o destino os reuniu. Meses depois, no fim do verão, Thomas percorre uma trilha estreita de terra. De repente, uma grande loba aparece na estrada, parada. A loba, agora forte e majestosa, bloqueou a estrada diante dele. Atrás dela, dois jovens lobos surgem, fortes e saudáveis. O aviso silencioso. Antes que Thomas pudesse se aproximar, a loba solta um pequeno rosnado, não de ameaça, mas de alerta. Segundos depois, um deslizamento de pedras corta a estrada adiante. Antes que Thomas pudesse entender, a montanha desmoronou à frente. O que poderia levar a um acidente fatal. E sua vida foi salva. Pela mesma criatura que ele havia salvado. Se tivesse avançado, Thomas teria sido esmagado. A despedida final. A loba observa Thomas um último instante. Com seus filhotes crescidos ao lado. A loba olhou uma última vez para Thomas. Ele sente que ela salvou sua vida, como ele havia salvo a dela e de seus filhotes meses antes. Então, silenciosamente, a loba guia seus filhos para dentro da floresta dourada pelo outono. De tudo o que se passou, fica uma reflexão. A compaixão é a centelha que desafia até mesmo o inverno mais cruel. Thomas permanece parado no carro, o coração acelerado. Na vastidão fria do mundo, ele aprendeu que a compaixão ecoa de maneiras que nem mesmo a natureza pode explicar. E às vezes, a gratidão ecoa de onde menos se espera. Às vezes, um gesto de bondade salva mais do que uma vida, cria uma ponte eterna entre mundos opostos.